Bom dia a todos e a todas. Espero que o lanche tenha sido bom. Que análise de conjuntura, como já foi iniciado, quase sempre, dificilmente, não é algo de cunho assim um tanto quanto pessimista. Faz parte, digamos assim, do gênero análise de conjuntura. O pessoal desse ramo que estuda mais o pessoal da sociologia política, sociologia geral, eles costumam dizer que é preciso ter o pessimismo da razão, quando a gente pensar de forma mais próxima possível do real, e o otimismo da vontade. Depois que a gente consegue visualizar o quadro, diante do quadro, aí a gente diz: não, espera aí, não vamos ficar parados, não vamos perder a esperança, há um caminho a ser feito. Mas não adianta a gente partir de um otimismo sem um chão adequado, porque na primeira pedra a gente vai tropeçar e não vai mais para frente, ou vai propor ilusões, vai propor caminhos que não chegam a lugar algum. Então é só uma pequena observação, sobretudo agora nesse momento que estamos vivendo, essa crise, e os especialistas falam que é uma crise aguda, quer dizer, não é uma crisezinha, né? É uma crise profunda. A nossa tendência é, digamos, ficar para baixo, é se deprimir, é entristecer, porque não vê muito o horizonte que tem pela frente. Porém, nós somos homens e mulheres de fé, né? E a nossa fé é um farol que nos ajuda a iluminar as possibilidades de caminho. Então essa temática do intereclesial, ela de fato é altamente desafiante. Mas diante de um desafio, o que a gente precisa fazer? A gente a gente tem que tentar encontrar um meio de transpor, de ultrapassar o desafio. Não basta dizer: temos um desafio à nossa frente, e sentar. É preciso ir ao encontro das possibilidades de ultrapassar esse desafio. E nós estamos vivendo um tempo assim. Por isso que neste momento que nós vamos rapidamente tratar do ver na perspectiva da temática que o intereclesial suscitou, a gente acredita que ainda vai ser algo que precisaremos continuar a fazer ao longo de muito tempo, porque não se ultrapassa um desafio dessa natureza em pouco tempo. Nós precisamos perceber todas as possibilidades que, a partir da nossa fé, nós continuaremos a buscar ser sinal, luz, fermento no meio do mundo. Mas ainda não está na hora do julgar, o julgar é amanhã. Por isso a gente precisa aprofundar um pouquinho mais esse nosso ver. Nós, nesse primeiro momento, o Damasceno colocou um quadro que é um quadro mais imediato, e que precisa ser observado, precisa ser de algum modo enxergado. Porém, ao redor desse quadro,
tem outros aspectos que precisam ser levados em consideração se a gente de fato quiser, se a gente quiser de fato encontrar perspectiva. Porque o que está acontecendo? Eu gosto sempre de lembrar, alguns aqui acho que já até me ouviram falar em outra oportunidade, mas é uma chamada de atenção que cabe muito para nós cristãos preocupados em ser sinal, luz, fermento, dar continuidade ao projeto de Jesus. O Papa Paulo VI, em 1974, então já faz algum tempo, né? Mas já era mundo moderno, já era um mundo que nos desafiava, a crise já estava a caminho, né? Ele fez um documento chamado sobre a evangelização no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Em latim, assim, os nomes dos nossos documentos oficiais, né, do magistério eclesial, é Evangelii Nuntiandi. E na Evangelii Nuntiandi, no número 20, já decorei, porque quase toda vez que eu falo eu cito esse trecho, né? No número 20 do Evangelii Nuntiandi, o Papa fala assim: não se pode evangelizar o mundo de hoje como que passando um verniz superficial. É preciso evangelizar indo até as raízes. Raízes de onde? Da realidade cultural que vivemos. Por que eu gosto sempre de citar esse trecho, lembrar disso, no contexto de falas como essa ou parecidas como essa que nós estamos tendo? Porque, como fazemos um encontro de igreja, de cristãos, nossa preocupação de fundo é dar continuidade ao projeto de Jesus, ou em larga ideia, aquilo que a gente chama de evangelização. Há uma compreensão generalizada, superficial de evangelização. O que de fato significa evangelizar? Paulo VI já chamava a atenção, número 20, Evangelii Nuntiandi, não se pode evangelizar como que passando um verniz superficial. E diante do contexto do mundo de hoje, das últimas décadas, né, o caminho cristão muitas vezes tem sido um verniz superficial. Não se vai até as raízes daquilo que de fato deve ser o nosso horizonte de diálogo, como sempre, de alguma forma, o cristianismo fez, porque essa não é a primeira grande crise que estamos vivendo. Ao longo da história, pelo menos ao longo da história na qual o cristianismo esteve presente, claro que ao longo de toda a história, mas nos últimos 2000 anos, onde o cristianismo esteve presente, sempre, em algum momento, passamos por uma crise. A diferença é que agora, no século XXI, o Damasceno deu um número que é um número de 10 anos atrás, mas agora é um pouquinho mais. A diferença é que agora nós temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta. Por exemplo, no século XIX, há 200 anos atrás, era 6 vezes menos, 1,5 bilhão. Então, o potencial de impacto da crise é mais amplo. Mas a humanidade sempre, de um modo ou de outro, passa por períodos de crise. E uma crise deve ser uma oportunidade para resgatarmos elementos fundamentais da existência humana, para resgatarmos aquilo que é, de algum modo, constatado como projeto de Deus na sua criação.
porque nós fazemos esse olhar a partir da nossa fé. Então esse início só para dizer que não fiquemos assustados, não nos desanimemos com esse quadro que está aí. É importante observar, volto a dizer, não tapar o sol com a peneira, não botar a poeira debaixo do tapete. É isso mesmo. E o Damasceno está completamente correto. É uma crise muito profunda, que não se resolve trocando peças. É preciso olhar o horizonte mais amplo. E aí nós de igreja, cristãos de igreja, especificamente nesse nosso projeto de ser igreja, que se chama Comunidades Eclesiais de Base, devemos também dizer para onde a gente acredita que devemos ir. E aí eu gosto também de sempre lembrar, nesse tema específico, eu fui voto vencido na produção do texto base, que nós ajudamos a redigir na parte do julgar, não, na parte do ver. O julgar eu escrevi um pedaço, mas como nós discutimos tudo, assim, é preciso tentar encontrar os elementos históricos que deram possibilidade de chegar aonde chegamos. Daqui a pouco, na parte da tarde, por exemplo, a gente vai para os mini plenários e vamos ver como é que está a questão da moradia, mobilidade, violência, questões específicas. Ainda há pouquinho, o Damasceno nos colocou o quadro, a sua análise de conjuntura. Eu vou colocar algumas coisinhas. A pergunta é: por que chegamos a tal situação? Ela foi produzida em razão de quê? O que conduziu a crise chegar a essa situação que estamos vivendo? E aí a gente precisa de ter um olhar mais amplo, que vai mais para trás ainda, porque senão a gente não entende, ou acha que entende, e dá respostas que não condizem, que não possibilitam encontrar de fato as soluções. Nós temos dado, eu costumo dizer, respostas velhas a perguntas novas. E não dá mais para dar respostas velhas a perguntas novas. Nesse contexto, primeiro passo, a gente ir um pouquinho para trás e dizer assim: o que aconteceu? Aí uma brevíssima colocação do pano de fundo histórico. Quando o cristianismo começou a se desenvolver, ao mesmo tempo ia se desenvolvendo, que vai se chamar, a grosso modo, de cultura ocidental. O modo de pensar que está bem constituído, por exemplo, nas regiões do planeta chamada Europa, quando os europeus conquistaram boa parte do mundo, então aqui nas nossas Américas, é o modo que tem como grande modelo, símbolo e ícone a cultura grega. É o modo grego, quem estudou um pouquinho de filosofia já deve ter ouvido falar disso. Então, isso se chama cultura ocidental. Essa cultura durou quase 15 séculos. O cristianismo, de algum modo, se adaptou, dialogou. Isso que o Papa Paulo VI lembra no número 20, foi feito várias vezes, entre os quais dialogar, por exemplo, com a cultura grega. Tem um santo, só para citar um exemplo, porque o nosso tempo é curto. Tem um santo muito conhecido, chamado Agostinho, Santo Agostinho, século IV. E o que Agostinho fez? Ajudou, não foi o único, mas ele é um dos mais ilustres, digamos assim, desse século. Ele pegou o pensamento cristão e confrontou com o pensamento que estava em voga, que estava ali naquele contexto,
que é um pensamento de um filósofo chamado Platão. Então ele, de algum modo, enculturou, trouxe a ideia de Platão para dentro da realidade cristã. Mais tarde, um outro chamado Tomás de Aquino vai fazer a mesma coisa com Aristóteles, sucessivamente. Então, de algum modo, o cristianismo sempre foi respondendo às crises que vinham. Esse modelo ocidental, baseado a partir do modelo grego, durou mais ou menos 15 séculos. Aí no século XVI, o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a dizer assim: mas peraí, esse é o único jeito de pensar? Essa é a única forma de fazer uma organização social, política, econômica? Também, só para citar um nome como um marco desse processo, que não é conhecido tanto pela filosofia, sim pela ciência, que quem estuda na escola e quem está no ensino fundamental médio vai de algum modo esbarrar, é um sujeito chamado Galileu Galilei, que foi condenado pela igreja. Então o Galilei pegou um instrumentozinho chamado telescópio, apontou para o céu e disse assim: olha, nós estamos equivocados, a Terra não é o centro do universo. Isso provocou e a Terra é redonda, por exemplo, né? E diz que quando ele foi preso, ele não foi condenado à morte, graças a Deus, né? E ele era cristão, ele tinha fé, não era um ateu não, né? E diz que ele saiu pela porta com um amigo do tribunal e falou baixinho pro amigo assim: mas que a Terra é redonda? É. E foi condenado à prisão perpétua, né? Esse é o marco da virada, em que o mundo começa a pensar de outra forma, o que vai se chamar de cultura moderna. E o que vai mudando? Uma cultura, ela muda, e aqui eu estou sendo também superficial e rápido, mas uma cultura ela muda quando muda, por exemplo, as relações de produção. O que quer dizer isso? Há uma forma predominante de ganhar a vida. A agricultura foi essa forma predominante durante séculos. Na Idade Moderna, que é a que estamos vivendo ainda de alguma forma, esse modelo foi sendo superado. A agricultura deixou de existir? Não, mas a forma de comercializar, de financiar, né, foi mudando, de produzir. E para que haja quem consuma o que se produz, você precisa criar uma necessidade de consumo. E antes o consumo estava voltado, sobretudo, para o coletivo. Então, basicamente, todos se vestiam igual. Basicamente, se fosse pobre, tinham as mesmas casas, se fosse rico, tinha o seu castelo, né? Então, havia uma certa uniformidade. Foi preciso começar a mudar a mentalidade. E o eixo central da mudança de mentalidade na cultura moderna foi fazer a gente pensar que cada um, sozinho, é mais importante que viver no todo, no coletivo, do que a tribo, do que a cidade. As cidades começaram a mudar, a crescer, muito inclusive, mas no meio de uma cidade como São Paulo, com 10 milhões de habitantes, muitas vezes existem 9 milhões de seres perdidos, isolados, centrados dentro de si mesmo, que a grosso modo a gente chama de individualismo, que é um pouco mais do que isso, mas também não temos tempo de aprofundar. E o que aconteceu? As religiões, de um modo ou de outro, e o cristianismo também foi se adaptando muitas vezes a esse modelo, não necessariamente, e ainda bem, se entregando totalmente a esse modelo individualista,
mas predominou, que tem predominado uma experiência de fé individualista. É como que você passa a vender, como muda a relação produção-consumo, você passa também a vender os produtos vindo da experiência da fé. Então você, supondo que eu fosse aqui um pregador que quisesse vender alguma coisa, essa garrafa d'água aqui abençoada, né? Eu tenho que convencer vocês que estão aqui sentados que essa garrafa d'água vai fazer muito bem a vida de vocês. A cada indivíduo. A própria experiência de fé também foi sendo de alguma forma transformada em uma experiência de relação, produção, consumo. Veja como é desafiante o tema desafios urbanos. Tem várias facetas que estão inclusive no nosso texto básico, que às vezes nos amedrontam, mas o plano de fundo é que dentro desse processo, por isso que é tão difícil, eu sou sempre um grande defensor do povo, no sentido, não porque eu sou um lutador de primeira grandeza, mas no sentido mais conceitual. O pessoal fala assim, que o povo é culpado, que o povo não protege. Como é que diante de um quadro desse que o Damasceno acabou de dizer, que o pessoal não está na rua? A CLT foi pro brejo. Aposentadoria, eu ainda vou ter, porque falta só 2 anos, talvez eu tenha que fazer 3, mas meus filhos não terão. Quer dizer, terão um processo completamente desumano. Como é que o povo não está na rua? Eu costumo dizer que o povo foi zumbizado. É um processo simbólico de convencer de que você sozinho dará conta. E aí, infelizmente, muitas vezes a nossa experiência espiritual, a nossa experiência de fé não interpela esse processo. É claro que a nossa relação com Deus é pessoal, mas no cristianismo nós aprendemos que onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei aqui. É uma relação essencialmente comunitária. E chegamos então a esse quadro que está aí. O processo de construção desse novo modelo, que tem coisas muito boas, a modernidade nos ajudou muito, mas por outro lado trouxe, não dá para a gente demonizar as cidades, demonizar o mundo urbano, cada tempo é o seu tempo, mas por outro lado, nós estamos diante desse grande desafio, que é lidar com uma realidade que nunca, parafraseando um sujeito que gostava muito dessa frase, nunca antes na história desse país, diríamos, nunca antes na história do planeta, a gente viveu uma realidade como essa. Então é um desafio que não temos respostas prontas. O Papa Francisco, que tem nos dado muitos elementos interessantes para enfrentar essa crise, num discurso que ele fez aos movimentos populares, ele falou assim: eu não tenho receita. E de fato, ninguém tem. Porque a gente vai ter que redescobrir como ser, voltando a repetir, sinal, luz, fermento no século XXI. Aí nos encontramos numa realidade onde 84%, já estou falando algo que está no texto base, 84% da nossa população planetária, basicamente, é a mesma taxa do Brasil, basicamente, vive em cidades. 84%. No Brasil, no Sudeste, tá? Que é a nossa região, de Minas para baixo,
92% vive em cidades. 42% da população brasileira está em 2% dos municípios, da totalidade dos municípios do Brasil, que são mais de 5 mil, em cidades com mais de 250 mil habitantes. A taxa de urbanização em 1940 era 31%, 1940. Aqui tem um bom número de pessoas que nasceu aí nesse período, um pouco antes até. Então, apenas de 1940 para cá, 2010, nós saímos de 31% para 84%. Muito rápido, muito rápido. E aí, nos encontramos diante de desafios, como é viver em Londrina. Viver em Londrina significa viver do mesmo modo, igual, do mesmo jeito para todo mundo? Não. Mas não precisa ser Londrina. Pode ser São Gabriel da Cachoeira. Quem sabe onde fica São Gabriel da Cachoeira? Eu sei porque tive a chance, a graça de conhecer lá no Amazonas, a 300 quilômetros da Venezuela. A Diocese de São Gabriel da Cachoeira e a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Você pode ir lá no meio do mato. A mentalidade, o modo de pensar moderno chega, não tem jeito. Não existe mais essa distinção, alguns estão defendendo, me parece muito correta, entre rural e urbano, no sentido de mentalidade. Pode existir até na relação de produção, mas não no sentido mais de mentalidade. E aí, a cidade se torna um grande ícone, um grande símbolo de reconstrução da nossa própria identidade de pessoa humana. Tem um especialista que escreveu em 67 um negócio muito interessante. Ele disse assim: a cidade é tentativa mais bem sucedida do ser humano de reconstruir o mundo em que vive, o mais próximo do seu desejo. Mas se a cidade é o mundo em que o ser humano criou, doravante, ela é o mundo onde ele está condenado a viver. Assim, indiretamente e sem qualquer percepção clara da natureza de sua tarefa, ao construir a cidade, o ser humano reconstruiu a si mesmo. Essa semana, quinta-feira, eu voltava de BH, peguei o trem na Central do Brasil. Eu moro em Duque de Caxias, que é um município da região metropolitana. Peguei o trem na Central do Brasil, o trem estava razoavelmente cheio, tinha uma senhora conversando em pé, tinha sentado, uma senhora mais nova do que eu, por isso que eu não dei lugar para ela, né? Estava de mala também, né? E ela dizia: eu sou de Salvador. Aí ela ficava falando, ela mora possivelmente numa região que eu identifiquei tanto quanto perigosa, né? Ah, teve um tiroteio, teve isso, teve aquilo. Ah, minha mãe está lá em Salvador. E ela disse assim: filha, volta para cá. E eu disse para ela: que mãe, não quero voltar não. Eu já aprendi a viver aqui. Aqui é o meu lugar. Reconstrói a cidade e se reconstrói a si mesmo. A volta ao passado não é uma solução, porque não se volta mais. E aí nós precisaremos olhar para essas temáticas que daqui a pouco vamos refletir nos grupos, como desafios da mobilidade. A cada um desses desafios a gente tem que perguntar: nós estaremos respondendo ao quê? A quem? Qual é o valor fundamental? O que queremos reconstruir?
Que cidade queremos? Porque não adianta jogar uma bomba em Londrina, no Rio de Janeiro, em São Paulo e vamos fazer uma nova cidade. Essa volta ao passado, como até alguns setores eclesiais, religiosos desejam, no passado estava a solução. Bom, o passado era o passado, hoje nós temos outros desafios. Então, questão da mobilidade, a gente tem que fazer a pergunta: mobilidade para quem? Para quê? Para carros ou para transporte público? Na época das grandes manifestações de 2013, que a garotada foi para a rua, tem alguns que questionam, eu achei sensacional, né? Tem muita coisa ainda a aprender daquilo, né? Aí apareceu aí nas redes sociais, na mídia social, a frase com fotografia, com testemunho, dizendo assim: cidade rica é aquela em que os ricos andam de transporte público. Aí vinha foto de Londres, de Tóquio, né? Estocolmo, cidade rica. O prefeito desce no subsolo, pega o metrô e vai para o seu trabalho. Então, um ponto. A questão da violência. Ainda há pouco, de novo, Damasceno nos ajudou. Tem sido muito problemático trabalhar a questão da violência. Os direitos humanos, por exemplo, têm sido apresentados como uma espécie de ONG. Eu falo isso muito para os meus alunos, eu dou aula na PUC Rio, e aí a ideia de que direitos humanos é uma ONG. Eu falo assim: esse pessoal aí dos direitos humanos, esse pessoal somos nós, são os policiais e são os bandidos também. Por quê? Porque eles são humanos. É uma ideia que vem sendo trabalhada desde o século XVIII com um sujeito chamado Kant, que é um filósofo que nos deu uma boa base para dizer: cada pessoa, e nós já deveríamos saber disso por causa de Jesus, mas ele ajudou a formular de forma filosófica: cada pessoa humana é um valor absoluto em si mesmo. Então, quando você legitima a morte, você deslegitima qualquer possibilidade, né? Legitima nesse sentido da violência, pena de morte, que bandido bom é bandido morto, e por aí vai, tá? Você deslegitima a capacidade do convívio social. Não se trata, portanto, de defender bandidos, se trata de defender o núcleo fundamental da existência humana. Se a gente não quer, de novo aqui, cuidado com os avisos dados pelo Damasceno, não queremos uma sociedade que, do ponto de vista social, daqui a pouco a gente vai estar numa situação complicadíssima. Eu vivo no Duque de Caxias, Baixada Fluminense, é uma cidade com um índice de violência muito grande, Rio de Janeiro, pode ser de quem vive, portanto, acostumado, mas eu acho que a situação ainda não está tão complicada como parece que a mídia diz. Eu vou e volto para o meu trabalho com certa tranquilidade, nunca fui assaltado. Claro que eu conheço um montão de gente que foi, tá? Mas ainda é possível viver, porém pode piorar. Então, na questão da violência, a gente não pode pensar a violência só como uma questão de polícia. A questão do pluralismo religioso, aqui é outra questão espinhosa. O mundo moderno, e isso o mundo moderno fez bem, nos abriu o horizonte da diversidade. Não dá, minha gente, mas para pensar um mundo uniforme, com um único modelo, por exemplo, de experiência religiosa. A gente só vai conseguir fazer isso, tomara que não consigamos, pela violência, pela ditadura, pela tirania. Um tirano pode dizer: todos aqui vão ser católicos, ponto. E quem não for, anatemacite, é uma expressão antiga para dizer seja excomungado. Só a base da tirania.
Vai dizer para um jovem hoje que não faça isso, não faça aquilo, se você não o convencer. E testemunhar ao mesmo tempo. Então, no pluralismo, a gente não tem que somente aprender que há diferença. A gente vai ter que viver essa diferença, que não necessariamente é concordar com o outro, mas é aprender a olhar para ele como alguém que é portador e portadora de dignidade humana e, portanto, merece viver a sua vida. Movimentos sociais organizados e não organizados e populares, né? Aqui também temos outros desafios, porque a gente, para responder essa crise, aí eu tenho uma palhinha muito pessoal aqui nessa colocação, a gente vai ter que reconstituir o tecido social que estamos vivendo. E aí os movimentos populares sociais têm um papel muito importante. Eu já fui um militante partidário mais aguerrido, hoje tenho minha preferência, mas não compartilho da visão que a mediação fundamental, embora eles ainda sejam necessários, sejam pelos partidos. A mediação fundamental vai ter que ser pela nossa capacidade de se organizar. De novo, as SEBs aqui poderão contribuir a sua parcela, não dando a resposta para todo mundo, que quem somos nós para isso, mas de dialogar com tantos outros setores da sociedade que estão também preocupados em defender a dignidade humana. E é claro, não poderemos mais falar de nova sociedade sem pensar em ecologia e meio ambiente. Eu estou convencido, não sou economista, sou teólogo, mas estou convencido, aqui também Damasceno me ajudou muito, né? Estou convencido que o modelo de desenvolvimento que está sendo pregado pelo neoliberalismo está completamente furado. E não só isso, não se pode mais desenvolver. Não se pode falar desenvolver, vamos desenvolver para resolver os problemas. Não, nós chegamos a um nível tal que cada vez mais estamos construindo problemas ecológicos. Se em todas as casas desse planeta tiver em todos os quartos tiver um ar condicionado, não vai ter energia suficiente para todo mundo. Interessante que o Papa Francisco fala isso num discurso não, ele fala isso na Laudato Si. É preciso criar uma nova maneira de convivência na realidade social. E, de novo, o cristianismo, a nossa experiência de igreja, a nossa experiência de comunidades eclesiais de base, pode ser um modelo de um novo modo de viver a vida em sociedade, que não passa mais e não deve passar pela lógica do consumo exorbitante. Algum nível de consumo sempre teremos, mas um nível de consumo que não dá mais para ser chamado de sustentável, e isso vai para o brejo. Terminando, está na hora, com uma fala do Papa Francisco. Eu estou assim preocupado, porque estou gostando tanto do Papa Francisco que eu estou tomando cuidado para não virar papolatria, né? Então, que o projeto é de Jesus, né? Mas ele tem sido fantástico. Num discurso que ele fez numa favela no Quênia, em Nairobi, Kanjini, favela de Kanjini no Quênia, possivelmente a maior favela do planeta, tem 500 mil habitantes. E ele disse, um breve discurso, não tem mais do que uma página, só vou ler um trechinho, estou terminando. Nesse sentido, proponho que se retorne a ideia de uma respeitosa integração urbana, nem erradicação, nem paternalismo. Ou seja, erradicação seria, joga uma bomba lá, mata todo mundo. Nem paternalismo, vamos fazer com que eles nos obedeçam cegamente.
nem indiferença, nem mero confinamento. Precisamos de cidades integradas para todos. A cidade não pode ser mais apenas um balcão de negócio. Prefeito é gerente, não é autoridade pública, é gerente do capital, como disse aqui o Damasceno. Precisamos ir além da mera proclamação de direitos, que na prática não têm sido respeitados, e promover ações sistemáticas para acolher as futuras gerações. A dívida social, são palavras do Papa Francisco, tá? Não estou traduzindo com as minhas palavras não, é dele. A dívida social, a dívida ambiental para com os pobres e sobretudo os pobres das grandes cidades, paga-se, tornando efetivo o direito sagrado dos 3 T's. Já ouviram falar disso, Papa Francisco? O direito sagrado dos 3 T's: teto, trabalho, terra. Terra, teto e trabalho. Ele tem insistido muito nisso. Isto não é filantropia, diz Francisco, é um dever moral de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Celso. Ficaríamos ouvindo você por mais tempo, com certeza. E o Celso já introduziu o nosso trabalho da tarde, falando das plenárias, falando dos temas que nós vamos trabalhar à tarde. Então, certamente, nós já vamos para o almoço agora, digerindo um pouco do que o Celso falou e já nos preparando para o que vem depois. E certamente vem muita reflexão boa por aí. Vocês estão com fome? Não? Tá com cheiro de mexerica na mão? Tá, nós vamos... Pessoal, então agora nós gostaríamos de muito silêncio, porque nós temos uma série de encaminhamentos. Se o Padre Dirceu estiver por aí também, que possa chegar aqui à mesa. Tira o crachá, pega o crachá na mão assim, ó, pra gente poder ter as informações do crachá agora. Pode tirar, porque alguns vão ter dificuldade de olhar muito pertinho. Tem o nome, se alguém for substituído, né, o nome de outro, mas as informações agora da praça, da plenária, de grupo, é essa que está no seu crachá. Tem muita gente que está querendo mudar agora de plenária, de praça, então muita atenção agora para as orientações. São orientações que vão direcionar até a noite, então vamos, ficar atentos. A primeira questão é quem veio para cá de carro. Então, quem veio para cá de carro, estacionou por aí, ou algum estacionamento, ou na rua. Quem estacionou o estacionamento, é importante que verifique até o horário que o estacionamento fique aberto. Tá? Mas quem veio de carro, a ideia é que deixem os carros aqui. Porque lá no aterro nós vamos a pé e lá também são espaços longos para estacionar. Então a ideia é que vocês deixem os carros aqui, porque na saída da missa à noite nós teremos ônibus que nos trarão de volta para cá. Ok? Então a gente deixa os carros aqui, nós vamos a pé agora para nossas praças. Das praças nós vamos para o aterro, onde teremos a missa. E depois da missa, para quem veio de carro, o ônibus nos traz até aqui. É entendido quem veio de carro? Ok. Quem veio de ônibus coletivo? Quem veio das suas casas
de ônibus coletivo das paróquias, também ao terminar a missa, vocês entrem nesses ônibus, porque esse ônibus vai parar aqui para quem veio de carro e segue para o terminal urbano. E lá, naturalmente, vocês peguem o ônibus até a casa de vocês. Entendido? Os guias vão estar junto com os grupos nesse horário. Pessoal, quem veio de ônibus coletivo, entendeu? Ok? O pessoal da Diocese de Jacarezinho também entra nesse ônibus, ok? Porque vocês estão hospedados numa comunidade, numa paróquia, nessa rua. Então esse ônibus vai deixar a Diocese de Jacarezinho, ali na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, vai deixar a gente aqui, quem veio de carro, e depois segue para o terminal urbano. Entendido, pessoal de Jacarezinho? Ok? O pessoal de Cornélio Procópio, que está hospedado em Ibiporã. Para o pessoal de Cornélio Procópio, haverá um ônibus exclusivo para vocês, que vai direto para Ibiporã. Ok? Então procurem os guias que vão orientar o pessoal de Cornélio Procópio, que não é o mesmo ônibus que o nosso. É um ônibus exclusivo para Cornélio, porque vocês vão para Ibiporã, que é o município vizinho. Como o Geraldino falou, a saída da missa nós teremos os guias que vão nos orientar para todas essas saídas. Tem vários ônibus que vai vir de lá, passando aqui até o terminal. Todos os ônibus vão fazer esse percurso, menos Cornélio e Jacarezinho. Não, Jacarezinho igual, menos Cornélio, que vai direto para Ibiporã. Para as pessoas que porventura têm alguma deficiência, tá, e não consegue seguir a pé agora, que é a orientação seguinte, nos procure aqui, procure a coordenação, que nós faremos de uma forma que vocês cheguem lá rapidinho, que é o almoço. Pessoal, então vamos lá agora para o outro encaminhamento. Todos nós seremos agora distribuídos em 5 praças, que também são as nossas mini plenárias. Então nós temos uma praça que se chama Araucária, que é essa aqui, tá? A parte da tarde será trabalhado aqui o tema Os Desafios da Mobilidade, com o assessor Nilson Fraga, que está aqui entre nós. A questão da violência, que é o outro tema, será lá na paróquia São Vicente de Paula, que é a Praça Umbu. E o nosso assessor é o jornalista José Mádio. A plenária, organizações, movimentos, organizações sociais e populares, estará na paróquia Rainha dos Apóstolos, cuja praça é a Castanheira. E a nossa assessora será a professora Ileise Fiorelli, que também está aqui entre nós. Com a temática pluralismo, ecumenismo e diálogo interreligioso, vai estar no Centro de Pastoral Diocesana Cura de Londrina, na Praça Bragatinga, e vai ter como assessor o padre Mauro Pedrinelli. O tema Ecologia e Cuidado Ambiental vai estar na paróquia Rainha do Universo, na Praça Pequi, e o assessor é o Cristiano Mendes.
Então vocês têm aí o nome da praça de vocês, porque nós vamos sair, né, caminhar agora, a saída é por praça. Lembrando que a Praça Araucária fica aqui, a Praça Umbu também vai ficar por último, porque como vai estar mais longe, vai de ônibus para o almoço agora. E as demais nós vamos falar aqui. Cadê os guias que vai sair com as praças? Por favor, chega aqui até a frente, os guias com a placa das praças. Eles vão sair então seguindo essas placas. Pessoal, vamos manter para que a gente organize a saída para não haver... Sentado, por favor, vamos sentando ainda, porque senão nós não vamos conseguir caminhar. Que praça é essa azul? Ok. Então vamos lá, nós vamos sair praça por praça. Crachá. Levante quem é da praça. Castanheira. Apenas a Castanheira, por favor. Olha o azul aqui, ó. Lembrando, se muita gente, se alguém vai mudar de crachá, vai querer mudar de porque o colega tá, amiga tá, nós vamos ter problema depois com o almoço, com o local da plenária e o espaço. Então não vamos mudar de praça, tá? Por causa da organização. Foi dividido já pela equipe, cada pessoa numa praça, mesmo que trocou crachá. Então vamos cuidar com essa metodologia nossa. Castanheira, todo mundo em silêncio ainda. Ao chegarmos lá na Castanheira, bem como todas as nossas praças, nós vamos almoçar e em seguida, já rapidinho, já vamos procurar a sala onde será o encontro, porque às 14 horas em ponto vai começar o trabalho do Rei estiver lá. O pessoal da Castanheira podem sair. Vamos sair. Bom almoço para vocês. Boa viagem. Nós não voltamos mais hoje aqui, a não ser pegar os carros que deixou. Então deixa, né, os seus materiais, tudo que precisar, que nós não voltamos mais hoje. Muito bem, Castanheira. Bragatinga, chega mais aqui, ó, vermelho, fica aqui do lado aqui, um pouquinho mais para cá. A Praça Bragatinga. Praça Bracatinga, Bioma. Isso, todo o pessoal da Bracatinga para cá. Vocês vão lá para o Centro de Pastoral. Bem pertinho, Centro de Pastoral. Dá uma caminhadinha para dar mais fome ainda, ali bem pertinho. Pegue todo o material. Pessoal de Apucarana, lá na celebração, um pouquinho antes, se reúne todos lá, porque vai ter um momento que a Apucarana vai entrar com os ícones da SEBS, lá depois da celebração eucarística, às 19 horas. Isso, o pessoal da Pracatinga pode sair, bom almoço, cuidado com o trânsito, vão pelas calçadas. Vamos ser educados com o trânsito, com os motoristas, com o povo. Lembrando que quem tiver alguma dificuldade, alguma deficiência, pode ficar aqui conosco, que nós providenciaremos o transporte para vocês. Praça do Pequi. Pequi, do oeste. Ó a plaquinha amarela aqui, olha, vamos seguir, vamos visualizar bem. Amarelo, aqui a plaquinha. O Pequi vai lá para a paróquia Rainha do Universo. Pode sair do Pequi. Cuidado com o trânsito. Bom almoço. Boa participação na plenária, nos grupos, nos pequenos grupos. À noite eles se encontram. Agora, cadê o povo do Umbu, da Praça Umbu? Vem pra cá. Vem pro meio aqui, ó, mais um meio aqui, Umbu, a placa do A guia aí que tá com o Umbu, por gentileza. Guias do Umbu pra cá um pouquinho.
Vocês vão se dirigir num ônibus e esse ônibus vai levar até a paróquia. A paróquia São Vicente de Paulo. Veja bem, vocês vão de ônibus. Vocês vão de ônibus agora para a paróquia São Vicente de Paulo, vão almoçar lá. E depois à noite vocês descem a pé também para o quartel, tá bom? Podemos estar saindo. O assessor de vocês já está aí, que é o Jean, está ali no meio de vocês. O Pequim vai de ônibus, boa viagem. É um burro, desculpa, perdão, um burro, boa viagem. Almoço. Bom trabalho na plenária, nos pequenos grupos, boa participação. Cuidado com o trânsito, agora que na beiradinha aqui vai estar o ônibus esperando. Cadê o povo da Araucária? Estamos em casa aqui. Vem pra cá também o povo da Araucária, vem aqui pertinho. Vem aqui, povo da Araucária. Pessoal, se tem alguém que ainda não está em uma plenária, chega aqui com a gente que a gente organiza o almoço de vocês, tá bom? Quem é visitante, que solicitou que ficaria para o almoço, por favor, chega até aqui também. Pessoal, nós da Araucária, que eu estou mostrando aqui, nós vamos almoçar aqui mesmo. Nós não vamos caminhar? Não vamos caminhar agora. Que doce. Em compensação, não se iludam, porque à tarde a nossa caminhada é razoável. Tá? Você vai ter que economizar agora. Acredita que não é isso não. Na loja de hoje também. Então a nossa plenária, minha gente, é aqui mesmo. Aliás, eu só não sei te dizer, de fato, se vai ser nesse local aqui ou se é na sala. Vai ser na sala, eu só não sei exatamente se é a direita ou se é a esquerda, tá? Mas no intervalo aí a gente se localiza, pode ser? Então é o seguinte, como nós estamos aqui, minha gente, vamos pro almoço agora. E vamos tentar chegar aqui, pelo menos nós que estamos aqui, né? Vamos chegar tipo 1h40 por aqui, para 2 horas, em ponto, a gente começar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós estamos fazendo nesse 14, tudo que nós estamos fazendo hoje, é para a gente ter uma experiência do que vai acontecer em janeiro, tá? Então, se essa travessia do pessoal que saiu daqui e foi a pé atrasar muito, nós temos que mudar isso em janeiro, porque em janeiro nós estaremos aqui com 3.300 pessoas. Então, a experiência de quem vai ficar aqui, que não precisa